Olá pessoal! Na nossa aula de hoje, veremos o conceito de MVC, Model View Controller, que é essencial para o bom planejamento e desenvolvimento de aplicativos em iOS. Além disso, veremos alguns conceitos importantes que vêm junto com o uso desse padrão, que é o uso de Outlets, Delegates, Data Source e Notification Center. Começando então pelo conceito de MVC. MVC, Model View Controller, é um padrão de design utilizado para o bom planejamento do seu aplicativo. É uma estratégia de organização das classes da sua aplicação de forma a dividir os objetos do seu programa em 3 grupos distintos. Utilizamos o MVC para o desenvolvimento dos aplicativos em iOS, mas essa estratégia não é exclusiva para o iOS. Outras plataformas também adotam o padrão de design MVC, sendo que ele não é exatamente igual em cada uma delas. Vamos olhar em detalhe cada um desses grupos e como eles funcionam e se relacionam, bem como eles são utilizados então na plataforma iOS. Começando pelo Model. O Model é responsável por armazenar as informações da sua aplicação, as informações básicas do seu aplicativo. Imagina que você tem um objeto do Model que representa uma pessoa. Esse objeto certamente irá armazenar algumas informações como nome, data de aniversário e assim por diante. Mas uma maneira como esta informação será mostrada ao usuário não será uma preocupação do objeto do Model. Isso ficará a cargo de outra entidade. Resumindo, o Model representa os dados na sua aplicação. Ele é responsável por armazenar, validar e organizar os seus dados. Já os objetos da View se preocupam e sabem como mostrar a informação no seu aplicativo. Ou seja, na View não se deve ter qualquer preocupação de como a informação está armazenada e nem onde ela está armazenada. Sua única preocupação é mostrar a informação para o usuário. Isso na prática não quer dizer que os objetos da View não tenham qualquer tipo de armazenamento. Pode-se eventualmente precisar armazenar alguma informação de cache ou algum truque similar para melhorar o desempenho da aplicação. Mas o foco dos objetos desse grupo é como a informação será mostrada ao usuário. De uma maneira geral, a View é a interface do usuário, ou é o que o usuário vê e interage na aplicação. E agora, falando do controller, ele é que é o responsável em dizer como os objetos do Model serão representados para o usuário. Em outras palavras, a lógica da interface do usuário se encontra no controller e não na View. O controller, nesse caso, é o intermediário entre os objetos da View e os objetos do Model. O controller é geralmente o encarregado em garantir à View acesso aos dados armazenados nos objetos do Model que precisam ser mostrados ao usuário e, nesse caso, age como um canal de comunicação no qual a View sabe sobre as mudanças sofridas no Model. Logo, ele é o encarregado em levar o dado do Model e comunicar a View para mostrar esse dado ao usuário. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o controller também leva os dados alterados devido a alguma alteração do usuário ou algo assim e comunica essa alteração de volta ao Model, de forma que essa alteração reflita nos objetos do Model. Agora que entendemos um pouco mais a função de cada um desses grupos, vamos olhar em detalhe como é feita a comunicação entre eles. Primeiramente, o que é importante destacar nesse padrão de design é que os objetos do Model não se relacionam diretamente com os objetos da View, e vice-versa. Quem faz essa comunicação entre os objetos do Model e da View é o controller. O controller tem acesso direto e restrito aos objetos do Model. E da mesma forma, o controller tem acesso direto aos objetos da View. Os objetos do Model e da View não conversam entre eles. Eles precisam do controller para interpretar essa conversa, para fazer o papel de mediador. Vamos abrir um rápido parênteses para explicar o que é o conceito de Outlet. Outlet nada mais é do que uma property para um objeto da View. Quando declaramos uma property e uma classe, estamos dando a uma variável uma característica especial. Estamos dizendo que esta variável tem um acesso rápido e prático. Quando declaramos uma variável de uma classe, usualmente declaramos os métodos de get, set, ligados a essa variável. Ao invés de declararmos tudo isso para essa variável, simplesmente declaramos que ela é uma property. Então, o compilador faz toda a mágica, assumindo implicitamente que temos acesso de get set dessa variável. Voltando então para o conceito de Outlet. Quando temos uma property para um objeto da View, esta property é conhecida como Outlet. Então, quando o controller quiser conversar com os objetos da View, ele fará isso através dos outlets. Vocês vão ver isso com mais frequência nas aulas seguintes, onde teremos alguns exemplos, alguns demonstrativos. Então falaremos, vamos criar um outlet. E desta forma, estaremos pavimentando a estrada entre o controller e os objetos da View. A View conversa com o controller não de uma forma direta,
visto que os objetos da view não sabem especificamente o que o controle faz. Logo, não tem muito sentido os objetos da view conversarem diretamente com o controller. Na verdade, eles se comunicam de uma forma mais abstrata, sem necessariamente conhecer as classes ou objetos que eles estão conversando, e de uma forma mais organizada. Então, para estabelecer essa conversa entre a view e o controller, criou-se um mecanismo chamado Target Action. Como funciona isso? Funciona como o princípio de um arco e flecha. Uma flecha que atinge o alvo. Imaginemos que o controller tem um conjunto de um alvo, que é o target, e uma flecha, que é a action. Então, para estabelecer a conversa entre eles, o controle pega a flecha, a action, correspondente a esse alvo, a esse target, e dá para o objeto da view, dizendo: ei, quando acontecer alguma coisa aí, por exemplo, uma ação qualquer na view, como o aperto de um botão ou qualquer outra coisa, me dispara esta ação informando. Ou seja, atira a flecha que corresponde à ação que você está executando e esta ação vai atingir o alvo correspondente. Então o controle será notificado dessa ação, sabendo então o que a view está solicitando. O objeto da view que disparou esta ação não sabe e não precisa saber o que o controle vai fazer ou precisa fazer, e nem como vai fazer. Ele só precisa informar o controle da ação. Ok, mas a view nem sempre tem algo simples como apertar um botão ou algo similar. Vamos imaginar que a view quer fazer algo mais complicado. Então, a view precisa sincronizar essa ação com o controller a fim de saber o que está acontecendo. Nesse sentido, temos algumas funções do tipo will, should ou did. Imagine que o usuário está usando a view para fazer alguma rolagem na tela ou algo parecido. Então, quando o usuário tocar na tela para efetuar essa rolagem, a view quer informar ao controller que, a tela dela rolar. Ou, será que é permitido rolar a tela? E assim por diante. Mas lembrem, a view não tem nenhuma lógica dentro dela. Quem faz esse tipo de verificação é o controller. Neste caso, então a view delega todas essas verificações para o controller, e este é um conceito muito importante que também devemos prestar atenção. Esse conceito é conhecido como delegate. A ideia básica de delegação é que o controller define um protocolo que descreve o que um objeto está delegando e o que é preciso se fazer a fim de permitir a resposta para a ação enviada ao controller. O protocolo nada mais é do que um conjunto de definições de métodos que devem estar em conformidade ou implementados para que ocorra a delegação. Em outras palavras, o protocolo é uma espécie de contrato entre o objeto da view com o controller, onde o delegador diz: ei, se você quer que eu me ocupe dessa tarefa, então você deve implementar este e este método. Retomando, algumas ações que ocorrem na view são delegadas então para um objeto no controller e lá estará a lógica para determinar o que irá acontecer. Agora vamos imaginar que estamos falando de mostrar um conjunto de dados na tela. Por exemplo, uma lista das músicas que tem no telefone. Essa informação em relação às músicas não se encontra na view. Onde elas se encontram? Obviamente no módulo, onde os meus dados estão armazenados. É lá onde estará armazenado o nome da música, o tempo de duração, compositor, etc. E tudo mais que estiver relacionado às músicas, inclusive a quantidade de músicas que tem. Agora imagina, você está fazendo um aplicativo que irá mostrar as músicas do seu telefone. Se você tem um monte de músicas, umas 1000 músicas, por exemplo, a view não vai armazenar todas essas músicas em uma lista para serem mostradas. Não faria sentido, seria muito ineficiente. Então, nesse caso, como já ressaltei anteriormente, o controller é que é o responsável por buscar todas as informações do módulo e repassar para a view. Logo, para realizar esse tipo de comunicação, temos um outro tipo de delegate, que se chama data source. O data source é uma espécie de delegate, só que relacionado aos dados do módulo. Então, ao invés de se preocupar com perguntas como will, should e did, o data source se preocupa mais com o count, ou seja, em relação à contagem dos objetos. Então, nesse caso, o controle pergunta ao módulo: quantas músicas eu tenho? O módulo responde: 1000. E o controller informa a view que há 1000 músicas. Então, a view vai se preparar para mostrar as 1000 músicas. Então, a view começa a mostrar a lista das músicas. Você começa a rolar a listagem de músicas e a view informa o controller que quer mais informações das próximas 10 músicas. E assim por diante. A view se preocupa em mostrar os itens e vai demandando para o controle: me dá mais músicas, me dá mais músicas, e vai mostrando. Sem se preocupar onde os dados estão e nem como eles estão armazenados. Vocês verão, ao longo dos exemplos nesse curso, que algumas classes do iOS têm data source e delegates. As classes mais sofisticadas têm os delegates will, should e did, e algumas delas terão também data sources. Resumindo,
o trabalho do controller é interpretar os dados do módulo e informar a view como esses dados devem ser mostrados à medida que a view vai solicitando os dados ao controller. Nos exemplos mostrados ao longo do curso, isso ficará bem evidente. Por último, notamos facilmente que falta comunicação entre o model e o controller. E seguindo esse mesmo princípio, os objetos do model não conversam diretamente com o controller, pois os objetos do model são burros, de certa forma. Eles não conhecem nada em relação à view e como a informação que eles têm são utilizadas na view. Entretanto, algumas vezes, dada uma solicitação do controller, a informação no model é alterada. Por exemplo, o usuário apertou um botão na view que dispara uma ação informando o controller, que por sua vez acessa o model e altera a informação. Mas nem sempre as alterações são feitas nessa ordem natural. Em alguns exemplos, os objetos do model podem sofrer algum tipo de mudança, como por exemplo se estivessem representando um banco de dados na internet, na rede. E alguém foi lá e mudou a informação, ou seja, a informação nos objetos do model foram modificadas de alguma forma. Então o controle precisa, de alguma maneira, descobrir que a informação no model foi modificada para se manter atualizado e, consequentemente, manter os objetos da view atualizados para o usuário. E como essa comunicação será restabelecida? Para realizar esse tipo de comunicação, é utilizado um mecanismo chamado no iOS de Notification and KVO, Key Value Observing. Este mecanismo compõe a ideia do conceito de um centro de notificação, ou seja, um Notification Center. Esse mecanismo utiliza o conceito de uma estação de rádio que difunde a notícia. A ideia é que o módulo use esse mecanismo para difundir as mudanças que ocorrem em seus objetos para qualquer um que esteja interessado em saber essas mudanças. E o controller, por sua vez, sintoniza na estação do módulo e fica ali escutando para descobrir quando há uma mudança em algum objeto do módulo. Quando ele percebe essa mudança, então ele pede para o módulo: "Ei, me dá o dado aí que foi alterado", e consequentemente pode repassar esse dado alterado para os objetos da view. Então, agora temos uma ideia geral do papel de cada um dos objetos que se encontram em cada um desses três grupos. E por que nós devemos nos preocupar em modelar nossas aplicações utilizando esse tipo de padrão de design MVC? Qual seria a grande finalidade disso? A palavra-chave aqui é reutilização. A ideia principal desse padrão é reutilizar sempre que possível o mesmo model com diferentes views. Os objetos da view são genéricos, os do controle são bem específicos. Os do model são totalmente independentes de como eles funcionam. Modelando dessa maneira, podemos não só ter uma boa organização dos objetos da nossa aplicação, como também podemos acabar combinando vários MVCs em uma aplicação mais complexa. E nessa estruturação, nesta combinação, cada nível é um MVC em particular. Ou seja, um MVC pode estar utilizando outro MVC. Por exemplo, imagina que você está fazendo um aplicativo que vai gerenciar uma lista de tarefas em um calendário. Então você tem uma view que mostra os meses do ano. Você escolhe um mês, então uma outra view, diferente da primeira, mostra os dias daquele mês. Talvez mostrando em destaque, com uma cor diferente, os dias que você tem alguma tarefa agendada. Então você escolhe um dia e uma outra view aparece. Uma view com detalhes do dia, que mostra as horas e o nome das tarefas agendadas para aquele dia. Então você escolhe uma tarefa e, por fim, uma outra view mostrada detalhando as informações de tarefa agendada. Logo, cada uma dessas views, a do ano, a do mês, a do dia, da tarefa, são modeladas como MVCs. E cada parte deste aplicativo, cada MVC, pode ser concebido de maneira independente uma da outra. Esta é a grande vantagem de utilizar esse padrão de design no desenvolvimento dos aplicativos. Por exemplo, se no futuro você quisesse fazer alguma mudança na maneira como os dados da sua aplicação fossem recuperados ou organizados, tudo o que você precisará fazer é adaptar os objetos do módulo, ficando isso de maneira transparente para o controller e a view. Então é isso, pessoal. Com a aula de hoje, vocês agora têm uma boa noção de como funciona o padrão de design MVC. Vamos recapitular rapidamente alguns pontos importantes. Os objetos do módulo se ocupam de gerenciar a informação da aplicação. Os objetos da view se encarregam de interagir com o usuário. E o controller é o responsável por gerenciar a comunicação entre o módulo e a view e manter tudo organizado e atualizado. De uma maneira geral, a view tem que saber como modificar os seus objetos a partir das informações que ele pede e recebe do controller. O módulo tem que ser capaz de gerenciar as informações dos dados que ele armazena a partir dos pedidos do controller, sem se preocupar como as informações serão mostradas. E por fim, o controller é o cérebro dentre os três. Ele é o responsável em receber os pedidos da view, dizer para o módulo qual a informação que ele quer e então repassar essa informação para a view. Ele é o mediador desta comunicação e onde colocamos a inteligência do processo.
Lembrando, os objetos do Model e da View nunca conversam entre eles. Em um mundo real, eles não deveriam nem saber a existência um do outro. A beleza desse padrão é que a separação dos papéis de cada um desses grupos nos permite facilmente fazer modificações no código com baixo risco de inclusão de bugs na hora de implementarmos a aplicação. Ao longo das próximas aulas, vocês verão alguns exemplos na prática onde esses conceitos serão facilmente abordados e compreendidos. Aqueles que se interessarem um pouco mais sobre o assunto podem pesquisar sobre esses tópicos diretamente na documentação da Apple e também podem encontrar alguns links no material anexado a essa aula. Bons estudos e até a próxima aula!